Mas, por exemplo, você é um brincalhão. Eu dei emoção na fala, entendeu? Aí eu te pergunto, Lá será ele vai entender, você é um brincalhão? Tipo, ele afirmou, você é um brincalhão? Você é um se a brincalhão? gente tivesse o GPT, a gente tentava aqui? Eu acho que sim. Porque a relação entre as palavras, ela foi sempre usada, ou a maioria das vezes ela é usada num contexto estatístico de brincadeira. Se Olha, isso é usado estatisticamente para sugerir uma brincadeira, e se o programa detectou isso, ele se tornou inteligente? Entendeu? A inteligência, ela tem que ser desassociada do que a gente chama de cognição. A cognição, a gente tem modelos cognitivos. a inteligência artificial é matemática pura? Ela é matemática pura. A matemática é a linguagem do universo? Ela é uma linguagem mais precisa que poderia ser considerada a linguagem mais próxima da linguagem do universo. Não conheço a linguagem do universo. Fala muito que se chegar um alienígena aqui, a gente só vai falar pela matemática. Aliás, tem vários filmes, né? Provavelmente, né, esse alienígena entenderia melhor a matemática do que um Tem português, vários filmes por conta da precisão. que ensina 1 mais 1 é 2, então ele já sabe o que é esse parâmetro, 1 é maior que 2, então ele começa a fazer Exato. uma série Mas se de. você pegar, por exemplo, e Um falar, maior que 2 não, né? 2 é maior que 1, pelo se amor de você Deus. falasse assim, pô, o chat GPT ele só entende números? Sim. E Tá. essa é a parte maluca. Porque se eu pegasse aqui num plano, essa mesa fosse um plano, tá? Um plano bidimensional aqui, tá? Essa xícara estaria próxima a esse copo, esse microfone estaria próximo de um telefone. Tá. Então, palavras que têm um significado semântico mais próximo se aglutinam nesse Esse que é o espaço das token. ideias. Esse que é a ideia de tokenizar as Não, esse é o que eles relações. chamam de espaço latente. Já ouviu falar desse termo? Não. Espaço Ah, que latente. não, só aprendendo. Esse alto podcast. Cara, eu Vou- acho que foi a melhor coisa que eu fiz na vida, é abrir um podcast e falar com pessoas inteligentes. Não vou fazer mais faculdade, só conversar com essa Não, galera, é. meu. Quando a gente fala, por exemplo, de tecnologias generativas, né, como o chat Sim. GPT, ele tem que organizar o pensamento dele no universo matemático. Tá. Então, nesse universo matemático, se fosse um universo tridimensional, Uhum. palavras próximas elas seriam representadas por números próximos. Tá. Então, se a gente estivesse no universo de cadeira, cadeira estaria aqui, sofá estaria Ah, aqui, entendeu? um valor, né? Poltrona aqui. Uma São valores, né, ponderar. n dimensionais, mas estão próximos. E aí, quando eu falo, por exemplo, a palavra banco, ela é interessante. O que, que você pensa Pô, quando eu falo banco da banco? praça ou um banco instituição, né? Exatamente. Aí E você precisa aí, de outros elementos exato. para Mas buscar. esses algoritmos baseados, né, no caso LLM, né, baseado em modelo de linguagem, ele vai identificar a palavra banco e vai tornar ela mais próxima de um centro de gravidade que o seu discurso vinha falando. Se eu tivesse falando Sim, sim. contigo, se eu tivesse falando Dinheiro? contigo de dinheiro, falar, poxa, eu enfrentei uma fila enorme lá no banco, aí você vai falar, fila, dinheiro, banco, esse banco tá falando de um banco, eu não sei que banco. Mas não é da praça. Não é do Brasil, né? É, Mas não é, mas não é da praça. da praça. Agora, se você falar para tua criança, olha, se você fizer arte, eu vou te colocar no banco. E você vai ficar de castigo o dia inteiro. Pô, não é dinheiro, ela não vai ter, né? Não Não é é disso que a gente dinheiro tá falando e do ela outro. vai levar para o universo. Então, essa organização espacial do conhecimento, o algoritmo é capaz de fazer. Desde quando se pensava, as pessoas trabalhando com inteligência, desde quando se pensava nesse modelo de inteligência artificial? É coisa antiga ou é coisa mais moderna? Não, não é tão assim. Ela é antiga, os primórdios. Só que em 2013, mais ou menos, veio o advento da rede neural profunda, né? Até a minha época, quando eu estudava na faculdade, a gente aprendia que redes neurais, você podia ter uma camada de neurônio, duas camadas, no máximo ali três, com muito esforço. Só que três camadinhas de neurônio é muito pouco para você desenvolver com ideias complexas. Em 2013, né, quando o Geoffrey, né, Hinton, cara, eles criaram um negócio em Hopcroft, criaram uma coisa chamada rede neural profunda. Então aí você conseguiria ter N camadas de abstração. E aí, para essas N camadas de neurônios, em cada nível dela, você tinha um nível de abstração diferente. Esse neurônio é aquela. Só sim ou não, né? Porque eu não quero nem aprofundar nisso, que eu vou Uhum. viajar na maionese, mas isso não tem a ver com as funções bijetoras, né?
Tem um pouco a ver. São funções. A que parte você de pode rede vai neural, abrindo, né? ela é meio que álgebra linear, tá? É álgebra linear pura. Combinação de matriz. Você estudava matriz, matemática? É aí que usa. Então é o seguinte, se alguém não gosta de matemática, não pode ir para informática, essa área. Não vai É desenvolver. difícil. Não vai desenvolver. Ô Dandy, explica para mim, se todo mundo usa o chat GTP de graça, né? Aquele que pode consumir, como é que eles ganham dinheiro se a pesquisa é cara? Qual é o segredo disso? Não existe almoço grátis. Não existe almoço grátis. Onde eu tô pagando, cara? Vamos lá. Você usa o chat GPT? Eu pago. Você paga, Eu né? pago uma licença, não vou falar o nome da empresa que ela não me patrocina, mas eu pago uma licença que é bem interessante, que ela me abre 4 ou 5 ferramentas de pesquisa, entendeu? Legal. Ligados, entendeu? O fato todo é o seguinte, as pessoas não perceberam que quando a gente está falando de modelo de inteligência artificial, o que a gente precisa para ela? Aprender? Dados. Sim. Então, quem está usando de graça, na verdade, está dando dados de graça. Puta, cara. É uma troca, né? Você usa, ele te dá o benefício, só que você está deixando todo o histórico de dados lá. Tudo. Por isso que é importante a questão... perigo para os órgãos públicos. Por isso é importante a questão de confidencialidade, né? Cuidado, proteção de dados pessoais, não exponha. Não. Tudo que ficar ali vai ser usado como treinamento, né? Teve uma das grandes empresas que usaram códigos inteiros. Jogou lá dentro. Caraca. E de repente aquilo começou a fazer parte do cérebro do GPT. Né? A gente tem o caso famoso da Times, né? Que processou a OpenAI, porque usou muitos artigos, né? Da revista da Times, né? Tá errado isso? Tá. O Google faz isso. O Google vai faz... lá e pesquisa tudo. Não, tanto tá errado que eles acabam perdendo quando são processados, né? Quem perdeu? No caso, a OpenAI OpenAI perdeu. Foi processada. Porque ela pegou? Porque ela pegou todos os dados da revista lá da Times, né? E aí, New York Times trouxe para dentro. E lógico, aí um material de boa qualidade. Não, sim. E aí o GPT começou a fazer. Faz isso nas pesquisas ou não? Você Uma coisa é faz uma pesquisa. pesquisa lá no Gemini, você coloca lá, me fala sobre tal assunto. Então, veja a diferença, né? O Google, um buscador, ele pega a informação da internet e cria índice. Tá. Aí quando você busca, ele puxa rapidamente. Tá. Só que ele não lê o que tá ali. Tá. Ele só indexa, cria índice. Tá. Agora, um GPT não. Ele tem que trazer a estrutura para compor o raciocínio dele. O raciocínio dele é esse. Então, existem muitos casos de exposições de dados pessoais por causa disso, né? Entrou dado pessoal de empresas, escritório de advocacia, casos, processos, fica ali, público. Você usa uma versão gratuita. Existem muitas ferramentas, né? Os plugins, esses códigos, você pode usar, os seus dados estão protegidos, mas eu te forneço meu GTP aqui. Cara, então, eu acho que eu posso falar, eu acho que é uma falácia, ninguém tá dando almoço grátis. Exato, a não ser que você compre, né, uma licença caríssima, Enterprise. Caríssima. Exato, uma licença caríssima. Que não rode na nuvem. E aí, não, pode até rodar na nuvem. Uma outra nuvem. Só que é uma outra, exato, não é a nuvem segmentada para você. Isso eles estão aí fazendo eu bastante. Subo esse código, mas esse código vai estar fechado, o cara não vai abrir o código do Não, mas ele fecha o código, mas ele administra para você. Tá, aí eu compro isso, coloco, aí eu posso levar meus dados para lá, porque aquilo é fechado, é só para sua empresa usar. Você como pesquisador, como professor, você não recomenda nenhuma empresa hoje usar a versão pública? Não. Usar ou mesmo esses plugins gratuitos? Não, tudo que é de graça, provavelmente eles estão usando seus dados lá dentro. Isso é bastante perigoso. Caramba, meu. Isso, então fica um alerta aí para os órgãos públicos, aí, principalmente de segurança pública, né? Que, tô agora usando aquele GTP. Cara, isso até sentenças, né? Eu vou fazer uma decisão né? Vou fazer uma decisão, coloco tudo lá, GTP, melhore esse documento para mim. Uhum. Só o fato de fazer isso eu já expus. Sim. Caraca, meu. Agora, lógico, de novo, se você tiver a versão privada, aí contratualmente... Isso. Mas aí isso é dinheiro. É dinheiro. Um bom dinheiro. Hoje em dia tá caro ainda. O consumo, né, é uma tecnologia muito cara, né? Tem pesquisas para criar chips especializados em modelo de linguagem para deixar isso mais barato.